Fala aí galera, beleza? Bom, seguinte, como eu falei com vocês, né, vou gravar essa aula. Sei que vocês estavam ansiosos por voltar a estudar banco de dados e programação, né? Então, eu vou gravar inicialmente eu vou fazer um banco de dados. Aqui, vocês vão perceber que eu tô com a voz meio esquisita ainda, tô meio resfriado e tô em casa também. Se vocês escutarem minha cachorra latindo ou algum tossido, é a gente por aqui, beleza? Então é o seguinte, eu vou tentar fazer alguns vídeos para vocês. Inicialmente eu vou fazer de banco e depois vou fazendo alguns de programação também. A ideia é que vocês tentem fazer em casa. Eu sei que cada um vai ter o seu tempo aí, mas pelo menos para o conteúdo não ficar totalmente perdido, beleza? Então, vou fazer aulas curtas, sei lá, talvez no máximo 10 minutos. Tentem reproduzir o código que eu fizer aqui, né? Façam e depois eu mando alguns exercícios baseado no que eu fizer na aula para vocês tentarem fazer um novo baseado naquilo que a gente fez no vídeo, tá bom? Então é bem tranquilo, pode ir mandando dúvida no grupo também que eu vou tentando ajudar, beleza? Então é o seguinte, vocês vão ver que aqui eu tô com minha conexão no banco de dados aberta. É um pouco diferente do de vocês, porque meu notebook é Linux, então eu tenho um SQL Server no Linux. Então a ferramenta de conexão é um pouco diferente, tá? Não é o Management Studio, mas o resultado é o mesmo e conforme eu for falando, onde vocês têm que clicar, ou as teclas, eu vou falando a de vocês aí, para não complicar, tá bom? Mas o comando é o mesmo, é o SQL Server, a mesma coisa, a única coisa que vai mudar é a aparência da ferramenta, tá bom? Beleza? Então, eu vou criar um banco de dados aqui e eu vou chamar ele de torneio. Então vamos lá. Create database torneio. Certo? Vocês vão selecionar e vão dar F5. Todo mundo lembra disso, né? Depois feito isso, lembrem sempre de dar um use e o nome do banco de dados que vocês criaram, porque senão quando vocês executarem o resto dos comandos ele vai criar no banco de dados master. Não é esse o nosso objetivo, é criar no banco de dados que nós criamos, tá? Então, para vocês olharem, lembra que é do lado esquerdo do Management Studio. Vocês vão lá em Databases, né? Aqui é um pouco diferente. Clica com o botão direito e dá um refresh. Ele vai aparecer o banco, na aba Banco de Dados, vai aparecer o banco de dados que vocês criaram. Aqui para mim já apareceu o meu torneio, certo? Então, nós vamos agora criar, eu já dei um use torneio aqui. A partir de agora, todo comando que eu rodar vai ser nesse banco de dados. Então eu vou criar agora as minhas tabelas. Eu vou criar primeiro uma tabela para competidor, né, e depois uma para jogo. Então vamos lá, ó. Create table competidor. Lembra de abrir e fechar os parênteses, né? Uma boa prática já é abrir e fechar logo para não esquecer depois. Se atentem bem a isso, para os comandos darem certo, tá? Senão, lembra, fica uma coisinha fora, uma vírgula fora, ele não vai funcionar, tá? Então, o primeiro vai ser o campo código, que vai ser um int, vai ser uma primary key e vai ser identity, certo? Eu gosto sempre de lembrar do ident, né? Vocês já estão acostumados. Int aqui eu estou falando que é o tipo de dados, é um número inteiro. Primary key é que não repete, né? Ele não deixa repetir, ele vai ser o identificador único da minha tabela. E o identity é o banco de dados vai gerar esse código automaticamente para mim, assim ele garante maior consistência nos meus dados, tá? Eu não preciso me preocupar em inserir esse código, o próprio banco já vai inserir o código para mim quando for adicionar um novo competidor no banco. Vou colocar o nome é um varchar, eu vou colocar de 50, lembra que o varchar é texto, né? Então de tamanho 50 caracteres. Vou colocar um CPF também e eu vou colocar como varchar, né? A gente já teve essa discussão algumas vezes, né? Do varchar para o CPF, para a gente colocar o ponto e o traço.
E nós vamos colocar já, deixar varchar por conta disso. Nós vamos colocar de 14. E lembra que nós vamos colocar ele como unique. Lembra que o unique é para garantir que o CPF não vai se repetir. Quando eu falo que uma coluna na minha tabela ela é unique, o próprio banco de dados não deixa ele repetir. Certo? Então, continuando, né? Só vamos conferir aqui o CPF, né? São 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza. Continuando, eu vou colocar mais um campo aqui. Idade. Eu não vou armazenar a data de nascimento por enquanto. Vamos trabalhar só com idade. E como a idade é um número inteiro, né? Não é uma data, é só a idade que eu quero, eu vou declarar ela como int também. Tá bom? Então eu coloquei o código, nome, CPF e a idade. Beleza? Aí eu vou executar esse comando aqui. Seleciona, lembra de selecionar todo o bloco de comando, né, que nós fizemos. E aperta F5, certo? Você vai lá no seu banco de dados torneio, dá um refresh. Ele lá em tabelas, né? Ele vai aparecer. Aqui é um pouquinho diferente, mas se você for lá no seu banco de dados torneio, vai ter uma aba Tables, expande o maisinho dela, vai ter o nome da sua tabela. Se você expandir o nome da tabela competidor em columns, ele vai ter todas as colunas que nós criamos, tá bom? Agora eu vou criar outra coluna, outra tabela, e vou chamar ela de jogo. Abre e fecha. Vou também criar um código. Vai ser um int também, igualzinho lá em cima. Primary key. Ident também. E vou falar o nome do jogo. Nome jogo. Vai ser varchar de 30, certo? Vai ser só isso, uma tabela jogo que vai ter o código do jogo e o nome do jogo. Talvez a gente podia colocar aqui, ó, vamos acrescentar a data do jogo, vai ficar mais completo. E aí a gente já começa a trabalhar com outro tipo de dados que é o date time. Então toda vez que eu trabalho com data ou hora, vocês lembram disso, né? A gente precisa usar o tipo de dado correto, o date time, para garantir a consistência no meu banco de dados. Então aqui, ó, lembra de colocar a vírgula, no último não precisa da vírgula, seleciona, F5, dá um refresh lá, ou um atualizar aí, se for o seu Management Studio em português, para ele aparecer a sua tabela. Vou diminuir aqui. Beleza, ele já criou. Só conferindo aqui. Tá aqui, ó. Competidor e jogo, tá? Agora eu vou criar uma tabela só para ligar o competidor e o jogo, porque eu quero saber em determinado jogo quem vai participar daquele jogo. Então imagina que eu vou ter um jogo, vários jogadores, então não faz sentido eu ter a minha chave estrangeira lá na tabela de competidor, a chave primária de jogo, e nem ao contrário, na tabela de jogo ter a chave primária de competidor como chave estrangeira. Então por isso eu vou criar uma nova tabela e eu vou chamar ela de jogo competidor. Jogo competidor. E ela é bem simples, ela vai ter só o código. Eu vou chamar de jogo competidor. Jogo competidor. Mesma coisa lá de cima, né? Primary key,
identity. E aí, o que eu preciso ter nessa tabela, né? Essa tabela, ela é a que liga jogo e competidor. Então, eu vou ter duas chaves estrangeiras. Então, na tabela, eu tenho que ter uma chave primária, né? Ela pode ser composta de duas colunas, mas ela é uma só. Mais para frente eu vou explicar isso, não se preocupem com isso agora. Só lembre que precisa ter uma chave primária. É uma boa prática ter uma chave primária em todas as tabelas. Mas eu posso ter quantas chaves estrangeiras forem necessário. Então eu vou colocar aqui, ó, código competidor, que também é um int, e código jogo, que vai ser um int. Tá? Aqui nós vamos fazer só isso aqui, depois eu vou criar as duas chaves estrangeiras para fazer a ligação física, né? Vocês lembram que eu vou fazer lá o alter table, o add constraint, e aí vamos juntar as três tabelas para quando a gente for fazer os nossos inserts e selects, a gente garanta a consistência e consiga fazer a busca correta pelos dados, tá? Então vou executar aqui, seleciona, né? Dá um F5, depois dá um refresh se não aparecer, e eu já estou ali com a minha jogo competidor, tá bom? Com as minhas três colunas na minha tabela, tá bom? Então eu vou parar por aqui nesse, e o próximo eu vou fazer a chave estrangeira para ligar as três tabelas, e vou fazer também os inserts. Belezinha? Então, valeu galera, e até daqui a pouco. Falou!